Boa noite, Jasmine, tudo bom? Eu tive um tempo livre aqui no Sebrae, então estou aproveitando esse tempo para gravar o vídeo respondendo a sua dúvida sobre a limpeza de disco. Desculpa pelo barulho do microfone, não está muito agradável, desculpa mesmo, mas nós vamos tratar aqui sobre a dúvida que você tem a respeito da limpeza de disco. Você me perguntou como funciona a limpeza de disco. Bom, é bem simples. O objetivo da limpeza de disco é jogar fora do nosso disco rígido, tirar dele aquelas informações que a gente não usa mais e que estão lá só ocupando espaço no disco rígido, deixando o uso do computador mais lento. Então, de tempos em tempos, é legal você fazer a limpeza do disco rígido. Essa limpeza de disco é feita por um programa do próprio sistema operacional Windows. Como que nós acessamos ele? Você clica aqui embaixo no botão Iniciar, para mostrar o menu Iniciar, e na parte de baixo, Pesquisar programas e arquivos, nós vamos procurar por Limpeza de disco. Ele já vai aparecer como o primeiro programa lá em cima. Note que eu nem escrevi limpeza de disco, só escrevi limpeza, ele já mostrou lá em cima o programa limpeza de disco. Quando você clica nele, ele primeiro vai executar um cálculo de quanto poderia ser liberado do disco rígido se você resolvesse jogar fora todos os arquivos que ele considera inútil. Daí ele começa a buscar arquivos temporários de internet, ele começa a buscar arquivos que estão na lixeira, ele começa a buscar páginas offline, entre outros arquivos que poderiam ser jogados fora. Depois que ele fez essa verificação, vai aparecer essa janela aqui. A janela limpeza para disco, limpeza de disco para C2 que é a unidade, que é o nosso disco rígido. Ele falou assim, que se eu usasse a limpeza de disco, ele poderia liberar até uma certa quantidade aqui de arquivos, de tamanho em giga, mega, ou apenas kilobytes, ou bytes mesmo. Ele mostra para você quais são as opções que você pode habilitar para jogar fora. Por exemplo, se eu quiser jogar fora os arquivos de programas baixados, eu clico aqui, e ele mostra na frente quanto de arquivo que ele vai jogar fora. No caso, arquivos de programa baixado, não vai jogar nada fora. Se eu quiser, eu posso marcar a opção também, arquivos de internet temporário. O que são esses arquivos? São aqueles arquivos que a gente baixou, por exemplo, quando a gente visita um site, ele tem uma imagem. Aquela imagem vem para o nosso computador e fica guardada numa pasta temporária. Então, todos esses arquivos e informações temporários da internet vão para uma pasta. Quando você limpa os arquivos temporários da internet, você joga essas informações fora. Também as páginas de web offline, arquivos temporários de jogos, entre outros arquivos que você pode jogar fora também. A lixeira você pode marcar para jogar fora. E tem mais um monte de coisa, que ele considera inútil. E você marca daí as opções que você quer excluir, as opções que você quer jogar fora. Muito bom. Feito isso, você pode clicar em OK e ele vai fazer a pergunta. Olha, você tem certeza de que você quer excluir mesmo esses arquivos permanentemente? Ele faz isso como medida de segurança. Às vezes você clicou sem querer, então você poderia cancelar. Mas se você quiser mesmo executar a limpeza daqueles arquivos que você selecionou, é só clicar em excluir arquivos e ele vai executar a limpeza jogando fora tudo aquilo que nós havíamos marcado. Tá bom? Essa limpeza vai demorar dependendo da quantidade de informações que ele joga fora. Feito a limpeza de disco, seria legal você fazer a desfragmentação do disco rígido. Por quê? A gente já abordou lá em sala de aula que quando você grava informações no disco rígido, ele ocupa alguns espaços no disco rígido e depois que você joga eles fora, esses espaços ficam vazios. E como é um espaço vazio, você pode reduzir o espaço em que o disco rígido faz a procura de arquivos
desfragmentando o disco. É para isso que serve o desfragmentador de disco. O procedimento é muito parecido com o da limpeza de disco. Você clica no botão iniciar, escreve desfragmentador. Nem terminei de escrever, eu só escrevi desfrag. Ele já mostra ali em cima o desfragmentador de disco rígido. Quando eu clico nele, ele abre esta janela. Essa janela mostra para mim todos os discos rígidos que estão disponíveis no meu computador. Por exemplo, se o meu disco rígido estiver particionado, dividido em duas partes, o que é muito comum quando você usa dois sistemas operacionais no mesmo computador, você poderia selecionar essa outra partição e fazer a verificação da partição exclusivamente. No nosso caso aqui, no meu caso, aliás, eu não tenho outras partições, eu só tenho uma partição, que é o C2 pontos, e eu vou fazer a verificação desse disco. Aqui embaixo eu tenho dois botões. Eu tenho o analisar disco, em que ele só avalia se o disco está fragmentado. Ele vai fazer um cálculo, vai avaliar lá se existem fragmentos de arquivos espalhados pelo disco, ou se o disco está fragmentado, né? E ele fala, ó, ele está fragmentado em tantos por cento. Então o legal é você realmente fazer essa análise do disco, porque daí você sabe se precisa ou não desfragmentar o seu disco. Às vezes ele mostra, depois desse resultado, que o disco está 0% fragmentado. Então não há necessidade de você desfragmentar ele. Um processo que tomaria um pouco de tempo do computador. Então, muita gente tem dúvida também sobre se você pode executar outras tarefas enquanto está fazendo a desfragmentação do disco. Sim, você pode executar outras tarefas. No entanto, tenha em mente que vai tornar mais lenta a desfragmentação e vai tornar mais lento também o processo que você estiver executando naquele momento. Então o ideal é você deixar o computador ficar lá paradinho, quietinho, para que esse tempo da desfragmentação seja mais lento. Mas se você quiser usar, você pode usar o computador fazendo outras atividades. E se ele estiver avaliando exatamente aquele arquivo do qual você está usando, pode ser que dê algum probleminha, algum erro. Mas é muito difícil isso acontecer. Tá? Então é isso. Eu vou esperar aqui um pouquinho. Ele vai demorar um pouquinho ainda para fazer a análise. Tá? Note que ele mostra aqui quanto da porcentagem da análise ele já fez. E daqui a pouco eu volto para encurtar um pouco o vídeo, tá bom? Vamos esperar um pouco. Muito bem. Depois de muito tempo aqui esperando, ele terminou de fazer a análise para mostrar que meu disco rígido está 1% fragmentado. Olha que beleza. Bom, para desfragmentar o disco, você clica em cima do disco que você quer desfragmentar e clica daí no botão desfragmentar disco. Ele vai começar o processo de desfragmentação. Depois que ele terminar a desfragmentação, o progresso da desfragmentação pode ser acompanhado aqui, você pode clicar no botão fechar, depois que terminar a desfragmentação. Tá bom? Essa desfragmentação vai levar algum tempo. Se você estiver usando o computador, ela vai levar mais tempo ainda. Tá bom? Mas se não estiver usando, deixar ele só única e exclusivamente fazendo a desfragmentação, ele vai ser um pouco mais rápido. Espero que tenha sido de ajuda esse vídeo e qualquer dúvida referente a este assunto ainda, pode entrar em contato, tá bom? Eu vou fazer ainda outro vídeo falando sobre os pormenores do blog, mas eu vou fazer isso logo mais, tá bom? Um abração para você e para o André e até mais!